Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar da saúde dos olhos. Pois é, a gente vai falar mais especificamente sobre glaucoma, que a depender aí do período, do diagnóstico, pode causar aí uma cegueira irreversível. A gente bate um papo com o Vinícius. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública, doutor Vinícius. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Como é que se manifesta o glaucoma? O grande X da questão para o glaucoma é que o glaucoma é uma doença silenciosa. Na maioria dos casos, quando o paciente tem ciência da doença, já está num estágio bem avançado. Então, para você ter o diagnóstico do glaucoma, você tem que fazer o exame preventivo. É a única forma mais segura de você ter ciência da doença. O exame oftalmológico completo, né, uma consulta de rotina, o seu oftalmologista vai chegar ao diagnóstico e provavelmente vai passar algum tratamento preventivo para que a sua visão não seja comprometida. Na sua grande maioria dos casos, o glaucoma está relacionado ao aumento da pressão intraocular. Existem também outros tipos de glaucoma, existem glaucomas também de pressão normal, mas na sua grande maioria o glaucoma é o glaucoma relacionado ao aumento da pressão intraocular. O paciente, na maioria dos casos, né, eu posso te falar em mais de 95% dos casos, não sente absolutamente nada. Essa pressão está alta lá, afetando o nervo óptico do paciente, destituindo o campo de visão do paciente e quando o paciente percebe, na maioria dos casos, já está bem avançado, com a perda de visão irreversível. Um diagnóstico tardio, ele pode prejudicar de que forma? A pessoa pode ter ficado parcialmente com a visão comprometida, ela pode recuperar, não recupera mais essa parte, só evita que piore. Como é que funciona isso? Se você diagnosticou, por exemplo, com 30% de perda de campo de visão, a partir daquele momento que você começa a ser tratado, o paciente começa a ser tratado, você consegue controlar essa pressão intraocular do paciente e diante desse tratamento em diante, você pode ter o controle da pressão intraocular. Mas não recupera aquela que perdeu. Mas não recupera o que perdeu. O que já perdeu, já perdeu. Que é o que a gente está falando, é irreversível. É irreversível. Então, se você consegue diagnosticar de forma mais precoce, você consegue estabilizar a visão do paciente. Esse é o ponto-chave para o glaucoma. Se você diagnostica de forma tardia, algumas vezes pode ser muito tarde e aí o paciente já pode ter um comprometimento bastante da visão e fazer com que a gente não consegue retornar essa visão que era antes. Compromete a visão de um dos lados, dos dois lados, pode se manifesta igual? Como é que é isso? Pode se manifestar de forma assimétrica, né? Um olho pode começar antes do que o outro, mas na maioria dos casos é bilateral. As pessoas quando chegam ao consultório é porque elas já estão com a visão comprometida, já estão com uma dificuldade de ver? Não, eu vou precisar de óculos, acho que isso é uma besteira, amanhã eu vou... Na maioria dos casos, como o glaucoma é uma doença que está mais relacionada com a idade também, ele começa a se manifestar na maioria dos casos nas pessoas acima de 40 anos. Existem alguns critérios, como também os negros também têm mais glaucoma do que a população em geral, os diabéticos, hipertensos, né? O histórico familiar, as pessoas que têm glaucoma na família, tem muitos casos de pacientes que procuram a gente no consultório, porque tem caso na família e vai lá no consultório para procurar saber se tem um glaucoma ou não, mas infelizmente, em alguns casos, os pacientes só procuram quando realmente já viram que alguma coisa não está bem, né? Você está tendo uma limitação de campo de visão, alguma coisa está afunilando a sua visão, é como se a sua visão comece a ficar tipo tubular, eu costumo dizer. O campo de visão vai fechando, vai fechando, vai fechando e o paciente acaba vendo por um tubo. Então, a visão periférica do paciente fica comprometida. E nesse momento é que o paciente nos procura no consultório. E aí, em alguns casos, tem muito pouco a fazer. Tentar, no caso, só controlar a pressão do olho e fazer com que essa visão, essa pouca visão que ainda resta do paciente seja preservada para que ele não fique totalmente cego. Pois é, então esse é um alerta que a gente está fazendo, porque assim, nem todas as doenças você consegue recuperar aquilo que você teve um comprometimento. Esse
essa doença, o glaucoma, está entre esses casos e você precisa agir de forma preventiva. Então, pensa 2 vezes aí em estar adiando a consulta com o especialista, porque é lamentável. Isso geralmente acontece a partir dos 40 anos, começa a se apresentar, mas com expectativa de vida nossa, olha, isso pode se transformar num grande problema. A gente volta a falar sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo.